Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, o segundo livro da quadrilogia, que é sobre a transição planetária. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que se chama Elucidações Preciosas e Indispensáveis. Nós queremos agradecer a participação de todos aqui ao vivo, aqueles também que assistem depois, que sempre nos mandam sugestões, contribuição, e nós colocamos sempre, depois de 9 horas, no canal do YouTube chamado Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira, após as 21 horas. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que a gente possa fazer a oração inicial. Primeiro, para a gente levar os nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá, compartilhar a tela, o resumo. Hoje é um capítulo mais, assim, com história, né? Mais histórico e com bastante informações mais de conhecimento. Não temos nenhuma atividade mediúnica no capítulo. E aí vai ser mais tranquilo a gente comentar aqui rapidinho, né? Poucos com os comentários. Então, no dia seguinte, a última vez, eles se encontraram, fizeram lá um encontro mediúnico. Agora, o Bezerra propôs que eles se encontrassem na sala mediúnica com o Hermano e mais alguns de seus auxiliares. E, depois de uma oração sentida, Bezerra vai elucidar para eles o que ele estava querendo, né? E vai explicar. Por ocasião dos preparativos para a nossa excursão, objetivando atender às necessidades de urgência no movimento espírita, evitamos detalhar situações de modo que fossem menores as suas preocupações. No entanto, desde os primeiros momentos do nosso encontro, já nos encontrávamos informados de que o fermento do mal se havia espalhado por diversos núcleos no Brasil, assim como em outras nações que vêm recebendo as bênçãos do Consolador. Naturalmente, outros grupos estão recebendo a competente ajuda, conforme a superior planificação que nos convocou para a tarefa especial. Apesar disso, temos conhecimento de que houve perigosas infiltrações dos assistentes do Rabino Sadoc em diversas searas, que prosseguem sob a injunção da perversa interferência. Concomitantemente, considerando-se a transição moral e física a operar-se no planeta, hordas de desvairados espirituais que se abrigam em furnas infernais investem contra os ativistas da Era Nova, e procuram disseminar a enfermidade pestilenta das dúvidas, das divisões, das intrigas destrutivas, conseguindo resultados de efeito grave e danoso. Isso nos centros espíritas, né? Que a gente, basicamente, é o que ele está falando aqui, né? Começou a haver muitas brigas, né? Não podemos ignorar a situação moral e espiritual, refletindo-se na política e na economia, ora predominante no mundo, que passa por um momento de alta gravidade. Isso lembrando que estamos em 2012, quando desmoronam poderosas civilizações e outras aparecem como emergentes, buscando substituí-las, mesmo que, para algumas, o trabalho escravo e o desrespeito à cidadania e à liberdade das pessoas sejam a pauta predominante. E agora ele vai começar a falar do islamismo, que ele passou a ser considerado a doutrina religiosa que mais cresce no planeta. Aí ele fala isso, e eu entrei com um pouquinho da definição bem que para a gente entender um pouquinho do islamismo, né? Que às vezes é meio confuso. E ela é uma religião caracterizada pelo monoteísmo estrito e síntese entre a fé religiosa e a organização sociopolítica, fundada pelo profeta árabe Maomé, de 570 a 580, mais ou menos, 632, que eles não estão situados ainda. Isso é
depois, né? Descer, não botou aqui, mas depois de Cristo, né? Então, que codificou, Maomé codificou sua doutrina em um livro sagrado, o Corão, ou Alcorão também, que se tornou o fundamento escrito da fé muçulmana. Então, o islamismo é ligado diretamente à fé muçulmana. A palavra Islã significa submissão, submeter-se, obediência, ou ação de obedecer a Deus, que é Alá em árabe. As profecias de Maomé foram organizadas no Alcorão, o Corão, que é o livro sagrado do islamismo. O profeta, que era analfabeto, começa a receber as revelações aos 40 anos de idade, ou seja, ela é médium, né? Que a gente entende bem o que é. E começou a receber revelações com essa idade, pode ter tido uma vida toda como mercador, e ficou durante 23 anos recebendo essas mensagens. Os muçulmanos defendem que Maomé foi o mensageiro final do Islã, ou seja, não o único, mas o último de uma sucessão de mensageiros que foram enviados por Deus. A fé islâmica não desconsidera outros nomes, inclusive de Jesus Cristo, a quem eles consideram simplesmente como um profeta. Dessa forma, muçulmanos não contestam a existência de outras mensagens, das de Abraão, Moisés, Salmos de Davi e até o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, muitos estudiosos, historiadores, eruditos, entre muçulmanos, judeus e cristãos, não asseguram a originalidade dessas escrituras. Então, porque como esses são escritos muito antigos, né? Eles só concordam o seguinte, eles só acreditam nesse Corão que foi escrito em árabe, né? Então, eles concordam que todos provêm da mesma fonte, mas, dada tanta alteração, tradução, se perdeu o conteúdo original. Então, daí é a alegação deles. Por isso, os muçulmanos defendem que o Alcorão, revelado e mantido em sua forma original, em árabe, traz a mensagem final, preponderante e imutável, corrigindo qualquer lacuna, equívoco e erros humanos penetrados na difusão de outras escrituras. Então, para eles, é só o que vale é o Corão. Bom, aí continuando no texto do Miranda aqui, ele vai falar: os exemplos de terrorismo e de impiedade de alguns membros do islamismo, em vez de encontrar a repulsa da civilização, recebiam apoio de mentes encarnadas em desvarios e de psicopatas, refugiando-se nos antros do ódio, aderindo-lhes aos programas nefastos de crimes de morte. Lembrando, gente, que isso aqui, ó, depois daquela época das Torres Gêmeas, né, que foi 2001, nós estamos aqui uns 10 anos, né, mais ou menos, pelo livro ter escrito uns 10 anos depois, e aí ele fala, seus ayatolás, ressalvadas algumas poucas exceções, em vez de repreenderem contra a desoladora situação, que não encontra, essa situação aqui de terrorismo, piedade, né? E que isso não encontra respaldo no Corão, no livro sagrado, que hora alguma, o Corão é um livro cheio de mensagens para o bem, né? Eles, com isso tudo, eles estimulavam a desordem, objetivando dominar o mundo com as propostas de violência de um lado e submissão aos seus caprichos mórbidos do outro lado. Estatísticas cuidadosas estabelecem que a cultura e a civilização de uma época, para sobreviver no tempo, necessitam da reprodução humana em níveis básicos para atender o desenvolvimento econômico e social, o que não vem ocorrendo na Europa e em outros países norte-americanos. Então, resumindo, estão tendo poucos filhos, né? Então, esse risco de desagregação civilizatória tem sido compensado pela volumosa imigração muçulmana, que a cada decênio atinge níveis surpreendentes de população nos países que a hospedam. É natural que também aumente o número de adeptos de sua crença e desenvolva-se o fanatismo, porque esses imigrantes, raramente portadores de idealismo e de cultura, lavradores e necessitados economicamente, mantêm as raízes da sua origem, não assimilando os conhecimentos nem o idioma das nações que adotaram para viver, preservando seus hábitos e mantendo os descendentes limitados pelos muros da ignorância escravagista. Meu pai. Vou ler aqui. Então, vamos para outra página. Parecia inevitável que esses povos, dentro de algumas dezenas de anos, né, tornassem-se muçulmanos, o que não seria uma lástima, porém, recusando Jesus. Porque, no caso, eles recusam dizendo que não acompanham o que Jesus fala, né? Então, constituiria isso um perigo às liberdades humanas e um retrocesso de largo porte no desenvolvimento do planeta, obstaculizando a sua renovação para mundo de regeneração.
Porém, como ninguém ou força alguma pode impedir os desígnios divinos, vem reencarnando espíritos livres nesses países, adotando os recursos da comunicação virtual, que facilitam o contato com todo mundo, mesmo sob as duras leis que ameaçam os que as infringirem, tomando contato com o Ocidente. De um para outro momento, essas redes de comunicação social, por intermédio da internet, passaram a ser instrumentos de relacionamentos e de advertências para os males, que se prolongavam nessas pátrias sofridas nas mãos de ditadores insanos, havendo surgido o levante do sofrimento e nascida a denominada Primavera Árabe. Então, o que é Primavera Árabe, para a gente também se situar? Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas a partir de dezembro de 2010, no Oriente Médio e Norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida. Então, aqui o livro está recente, né? Porque a Primavera Árabe começou em dezembro de 2010 e esse livro é de 2012. Então, está bem recente. Então, Bezerra continua, né, falando para todos lá, os espíritos que estavam reunidos. O grave problema diz respeito aos revolucionários, que retiram do poder os tiranos, usando os mesmos métodos que condenavam nesses réus, que são os métodos dos crimes contra a humanidade. Está fazendo quase o mesmo terrorismo. Ao mesmo tempo, em razão de serem países formados por etnias de cultura e formação religiosa diferentes das bases primitivas do Corão, que deram lugar a várias interpretações, então cada um vai ter sua interpretação, criando facções que se odeiam umas às outras, está presente o risco de novas lutas com prejuízos incalculáveis. Infelizmente, já vem ocorrendo esse inditoso comportamento em algumas das nações. O maior número de guerras na humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião deste ou daquele teor como responsável, o que a torna abominável. Então, cabe ao Espiritismo a missão de modificar esse conceito por meio das suas propostas fundamentadas na certeza da imortalidade, na justiça divina através das reencarnações, conscientizando a todos que sempre se recebe conforme se distribui. Então, se tivesse, inclusive, uma noção, né, da situação das reencarnações, sabendo que a gente reencarna aqui num país e daqui a pouco nós estamos naquele outro que a gente estava brigando, então as pessoas tivessem essa consciência, né, iam perceber que não existe raça, não existe país, não existe pátria, todo mundo é irmão, nós somos a fraternidade universal que importa. Né? Então, vamos para as observações antes dos comentários. Então, foi comentado que a intolerância não é da religião, é da condição espiritual em que os seus adeptos se encontram, tanto que ele coloca aí que tem alguns que fazem, outros não, né? O Corão não tem essa mensagem de ter guerra e tudo. Então, não é a religião que tem a intolerância, são os seus adeptos, alguns, né? Dessa maturidade espiritual. Né? E também nós temos que pensar que nós recebemos a bênção de estar reencarnados agora, nesse momento da transição. E ainda temos a bênção de sermos esclarecidos pela doutrina espírita, pois assim nós podemos contribuir com o processo e ajudar a acabar com a intolerância. Né? Um pouquinho que a gente fizer, em cada conversa, em cada estudo, em cada oração, a gente vai ajudando. Né? Então, aqui só para a gente relembrar, isso é um resumo que eu fiz no nosso estudo lá no Lar de Teresa, que a doutrina espírita se baseia em 5 princípios básicos, né? E assim, às vezes é meio confuso, mas isso aqui é o que está mais ou menos colocado, inclusive, no Livro dos Espíritos. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, pluralidade das existências, que seria a reencarnação. Quarto, pluralidade dos mundos habitados. E a comunicabilidade dos espíritos. Vamos ver um pouquinho cada um. O Deus, esse princípio não é exclusivo da doutrina espírita, né? Para o espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a causa inteligente do universo. Racionalmente, a evidência da existência de Deus é que não há efeito sem causa. E todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Você não vai achar que a natureza é feita pelo caos, né? E como atributos de Deus, né, a gente sabe pelo Livro dos Espíritos, na pergunta 13, Deus é perfeito, eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom.
Nessa pergunta, uma coisa interessante que eu aprendi é que Kardec ele coloca isso assim, podemos dizer isso? Aí eu sempre fiquei, né, pensei, onde é que Kardec foi tirando essas palavras todas, né, e perguntando isso para os espíritos? E aí, esses atributos, eles já existiam desde 1800, porque na França existia o espiritualismo racional. O espiritismo veio desse estudo da academia na França. Então, tu vê que Kardec vem depois, né? O espiritismo vai aparecer em 57, os estudos, Kardec nasce em 1804, né? E esses atributos eram definidos por aqui, por isso que ele já chegou com esse monte de qualidade aqui, e os espíritos confirmam, né? Porque aquilo ali já era colocado antes. Então, é uma coisa interessante. Bom, em relação à imortalidade da alma, também não é exclusivo da doutrina espírita. A dualidade espírito-matéria acompanha a história da humanidade desde os egípcios até os dias atuais. A imortalidade da alma está entre as teorias espiritualistas. Então, antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, que foi criado simples e ignorante por Deus. Após ser criado, não morre jamais. O espírito é imortal. A gente saber que a gente não vai nunca mais, nem tem como você deitar para descansar, descanso eterno, porque não vai ter. É para sempre agora. Quando o espírito está na vida do corpo, nós dizemos que é uma alma ou espírito encarnado. A alma possui a sua individualidade antes de encarnar. Nós sabemos que antes da gente encarnar aqui, nós já tínhamos a nossa individualidade. E conserva depois de separar do corpo. Ou seja, a gente vai sair do corpo e vai ser aquela mesma pessoa que a gente é, mais aquilo tudo que a gente vai acumulando nas nossas existências, né? As diferentes existências do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. A rapidez do seu progresso espiritual depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Em relação à reencarnação, também não é exclusiva da doutrina espírita. Ela está presente na Grécia Antiga, no paganismo celta, germânico, nas religiões indianas, como o hinduísmo e o budismo, e também no judaísmo. Tinha várias tribos do judaísmo que acreditavam na reencarnação, sim. Só aqueles samaritanos que eles falam lá, que eles eram os que... Samaritano era o outro lado, que eles não acreditavam, mas tinha, sim, uma dúvida, né? Mas os outros tribos todos tinham certeza disso. Para o espiritismo, após o espírito ser criado simples e ignorante, é ele quem decide e cria seu próprio destino. Para isso, tem o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. No livro A Gênese, que é o original, a gente vai ver que o texto foi modificado na outra edição, mas esse no original vai falar que à medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria. Com a inteligência que raciocina, quem vai raciocinar? É porque a gente está com a inteligência, vai nascer o livre-arbítrio, que vai sendo desenvolvido à medida que você vai desenvolvendo a inteligência. E o homem usa seu bel prazer. Daí que ele começa a ser responsável pelos seus atos. Então, quando ele está lá na base lá que a gente sempre falou, já aqueles homens da caverna dava uma batida, matava uma pessoa, depois então fica no mesmo ciclo a vida inteira, vai, né, reparando o erro. Não, eles não tinham nem consciência. Então, eles vão ter a consciência do bem, do mal e do livre-arbítrio, tudo mais para frente, quando ele começa a raciocinar, né? Desse modo, o espírito pode se desenvolver, tornando-se cada vez melhor. Essa revolução requer aprendizado, e a gente só consegue como? Encarnando e desencarnando, quantas vezes forem necessárias para adquirir conhecimentos através das múltiplas experiências da vida. Assim, a gente pode se tornar melhor intelectualmente, sobretudo moralmente, né? Então, a reencarnação é o mecanismo perfeito da justiça divina. As injustiças existem, porém não existem injustiçados, nós já falamos aqui várias vezes, né? Que a pessoa vai passar por uma situação porque ela tem alguma necessidade de passar por aquilo, e as reencarnações também é a nossa oportunidade de aperfeiçoamento e progresso espiritual, para a gente desenvolver as potencialidades da alma. O quarto, que é o princípio da doutrina espírita. Apesar de Jesus ter falado que na casa do Pai há muitas moradas, a pluralidade dos mundos habitados é o espiritismo que fala mais. Que ele vai falar que nem todas as encarnações se verificam na Terra.
Existem mundos superiores e inferiores, né? Os espíritos classificaram em 5 mundos aqui, rapidinho: o primitivo, expiação e provas, regeneração, ditosos, e o último, que é o mais, né? Celestes e divinos, onde a gente só tem o bem, porque o ditoso é que o bem vai sobrepujar o mal, só no celeste divino que só reina o bem. Então, na regeneração, a gente ainda vai ter, né? Nós ainda estamos aqui na expressão, mas ainda vamos ter uma alma ainda se depurando, terminando por se depurar. E o último, que é o último pilar da doutrina espírita, que também não é só da doutrina, porque ele é usado em outros, é a comunicabilidade dos espíritos. Foi estudado aqui no Espiritismo, mas também está presente na Umbanda, no Candomblé, entre outros espiritualistas, né? Os espíritos são seres humanos encarnados, foi isso que Kardec praticamente conseguiu colocar, né? Porque as pessoas não entendiam aqueles fenômenos, e aí foram entender que eram os humanos desencarnados. Então, eles são o que eram quando estavam vivos, bons ou maus, sérios, brincalhões, trabalhadores, preguiçosos, verdadeiros, mentirosos, estão por toda parte. A maioria das pessoas não consegue ver os espíritos, estão numa diferente dimensão da nossa. Mas eles podem ver-nos e até conhecer nossos pensamentos. Então, o espírito vai se comunicar por meio da psicofonia, psicografia, né? E inspiração, e aí esse tipo vai depender da mediunidade, que o médium, né? A faculdade do médium, e a conduta também depende, essa comunicação também depende da conduta moral do médium. Então, inicialmente, as primeiras informações são essas. O que vocês podem comentar com isso aí? Foi uma aula, um ESD. Repetimos o ESD. Que é encantador, né? Porque estudar esses pilares foi assim, como se tivesse aberto meus horizontes em 2021, quando eu estudei esses pilares. Foi muito bom, da doutrina. Na verdade, é o GIES 1, né, Sul? O ESG é tudo. Mas, realmente, né, se estudar os 5 pilares da doutrina espírita, né, esses são os únicos dogmas, né, da doutrina, né? É muito interessante você esmiuçar cada coisa, né, cada conceito. Quem mais tem para acrescentar aí? Boa noite. Impressionante, Sultane. Assim, a gente estava vendo aqui, eu estava até comentando com a minha mãe, que, cara, esse livro está falando em 2012 que a tecnologia estava vindo, os avanços tecnológicos estavam vindo para acabar com isso, dessa intervenção, manipulação do ódio. E, cara, a gente vê agora, com esses acontecimentos para trás, o exemplo daquela garota, que agora não passa mais impune, não. Ele pode fazer, mas ele faça ciente de que aquilo vai parar na internet, não vai ficar uma coisa mal pelo mal, sabe? E a gente vê que o instrumento da internet ele é ótimo, só que para que lado que vai ser usado, né? Nós estamos vendo aí no Brasil, no mundo todo, como é que se usa para fazer o mal com notícias ruins, fake news e coisa e tal, como se usa para você, como você falou, veicular umas coisas para não deixar acontecer novamente, né? E também, assim, tu vê que passa 10 anos, né? 2010 para 2022. E essa situação, porque ele sempre coloca, então estamos numa situação grave. Tem 10 anos na situação grave. E a gente continua tendo que pensar nisso tudo que o Miranda coloca aqui para a gente, os alertas do Dr. Bezerra, que continua alertando cada evento que ele vai lá, fala pela psicofonia do Divaldo, ele continua pedindo. Então, é muito assim, sempre os mesmos avisos. Mas como o tempo para a gente é uma coisa, né? E para eles é outra, tanto que na época de Kardec ele já falou que já estavam na transição, já estão entrando, e já tem 160, quase 170 anos, então a gente sabe que é um tempo, mas também tem aquele lance já chegando no nível que foi o que a gente sabe que aconteceu quando a gente estudou o último livro falando sobre a pandemia, que chegou num nível que foi quem deu a freada do ônibus, como a gente recebe lá o pessoal, que foi uma freada, né? Que deu aquele chega para lá, foi a espiritualidade no comando
falando assim, ó, temos que dar um chega porque o pessoal está demais, então vai ficar todo mundo em casa agora pensando um bocadinho de castigo. Era o banquinho do pensamento. Vai todo mundo para o banquinho do pensamento e pronto. Algumas pessoas modificaram, vai melhor? Modificaram, não podemos falar que foi. Eu sei de muita gente que ficou muito pior de cabeça, assustado, hoje em dia tem medo de ir na rua, tem medo de ficar, andar perto dos outros, não quer mais abraçar ninguém, não quer... Tem muita gente que ficou assim, mas eram pessoas que já tinham alguma tendência para isso, tá? Não é? A pessoa que tem uma vida já vai atuante, trabalha, estuda, faz essas coisas, que tem também uma fé muito grande, sabendo que a vida não está acabando, que o mundo não piorou nem nada, a pessoa consegue tocar para frente. Agora nós já estamos, você vê, nem aparece notícia de Covid na televisão. Então, foi aquela época que tivemos o controle, graças a Deus a vacina veio, inspirada por eles também, pelos benfeitores, e a gente vê que as coisas estão chegando ao ponto de, assim, vamos acelerar, porque tudo colocado aí com um tempinho, que a gente não sabe qual é, mas tem que ter também, vai ter a tolerância eterna, vão ficar fazendo mal sempre. E aí, o que eles falam lá, que eu falo no outro capítulo, que é um pega e vira obsessor, aí o outro na outra vida troca, agora eu que sou o seu obsessor e vou pegar você, o meu algoz, e fica nesse troca-troca, porque as pessoas não querem evoluir, e aí você fica, tem que dar uma chacoalhada. Então, de vez em quando, eles, quando veem que a situação está muito ruim, como agora estão falando, né? Esse capítulo, eu já estava olhando o próximo, esse capítulo está falando que nas outras casas, fora onde eles estão, está vendo essa invasão em massa, né? Da turma do Sadoc, do mesmo Rabino. Só que o Rabino já está quietinho lá, né? A mãe dele já foi e conversou, mas o resto está atuando, então nem aí, não sabe, nem eles sabem, porque no próximo capítulo vai falar, ele ficou aqui, obrigado, vocês obrigaram ele. Então, assim, isso está acontecendo e foi espalhando. Não começou só em 2012, isso já vem há muito tempo. Eles já estão desde o século, a gente sabe quantos séculos que eles estão presos nesse ódio, né? Mas agora chegou no ponto que estão intervindo. O Bezerra com a turma dele, e o Miranda trabalhando, escrevendo a notícia para a gente. Então, é nesse ponto que a gente tem que ver que sim, está chegando no momento que eles estão vendo. Aí vem o pessoal, a encarnação em massa que está vindo, já também colocado, vamos ver já, desde os anos 70, tá? E aí vem vindo, mas agora está chegando muito mais. Estão vindo quantidade, porque tem que mudar a cabeça do povo que está no planeta Terra. Então, o Pedro deve pegar alguma coisa aí de rebarba dessa viradinha, mas assim, a grande maioria aqui já vai estar lá do outro lado ajudando aqui, porque daqui a uns 50 anos a gente vai ter uma mudança de sintonia. Os jovens que estão aí, mais os outros, já morreu essa turma toda, essa galera toda que está acostumada, né, a conviver com isso todo dia, e vem aqueles que estão com boas ideias e aqueles espíritos que não têm nenhuma ligação com o pai, com mãe, com o avô, com o irmão, com ninguém. Eles vêm com aquela bondade que eles têm, né? E aí é uma coisa assim, bem, meio assim, dá para fazer até um paralelo, né, com Jesus. Jesus veio para cá e não tinha nenhuma ligação com ninguém, né? Teve Maria e José para receber ele, como uma bênção para ele encarnar, e ele veio, ele fazia. Tanto que tem até aqueles relatos que falam quem é minha mãe, meu pai, meus irmãos, aquela história. Porque, na verdade, ele é irmão de todo mundo. Ele queria o bem de todo mundo. Era família, apareceu um ser assim, apesar da bondade dele, da espiritualidade, mas é muito assustador para a família também, não é, Su? Você tem que também ver os dois lados, né? Porque a família fica assim, meu Deus, né? Como é que ele considera tantas outras pessoas e às vezes até, não é que esqueça, mas não percebe que a família também precisa, né, de muitas coisas, né? No caso de Jesus, a gente sabe que eles foram, que tanto Maria e José foram preparados também, deram espíritos de escola lá na sua, né, já eram espíritos mais evoluídos, mas de qualquer maneira encarna todo mundo, esquece tudo. Os apóstolos também eram evoluídos, tudo, cada um agia de um jeito, né? Todos eles foram chamados ali para tocar adiante. Então, esse histórico para trás, dos outros todos, eles tinham suas histórias, mas Jesus não tinha. Então, essa história dos que estão vindo de fora agora, que não tem, lógico, nem comparação com Jesus, mas são espíritos mais evoluídos que a gente, estão nos mundos felizes, eles vêm, mas vêm independente. Então, eles vão agindo, lógico que a criação vai influenciar, mas eles vão ter um suporte, uma blindagem maior, em função do que eles já têm na cabeça deles. E aí eles vão, mesmo com o esquecimento, vão seguindo o caminho que era para mudar. Então, gente, a gente não tem outra coisa a fazer. O que a gente pode fazer, que ele fala aqui, né? Que a gente pode ajudar as pessoas que estão
abertas a nos ouvir, né? A gente pode falar sobre a vida, né? A alma, que a alma é imortal, então sobre essa certeza da imortalidade que a gente sempre tem como a gente falar, que as outras religiões também falam, né? Que Jesus fala a vida eterna. Tem vários pedacinhos que a gente pode ir tirando, tanto para o evangélico, dorme, vai dormir, vai descansar, e um dia vai ter que eles falam, um julgamento. Então você não morre, né? Se um dia você vai ser julgado. Então, essas ideias a gente pode ir colocando assim, olha, vamos ver, temos que fazer o bem aqui agora, porque depois a gente, né, já vai estar com isso já formado no espírito. Pode falar da reencarnação, para quem está aberto. Vamos falar, olha, qual é a explicação que se dá? Nasceu uma criança cega, uma pessoa toda aleijada? É vontade de Deus, mistério de Deus. Mas que mistério é esse, né? Fica difícil a gente entender. Então, assim, não é para você ficar debatendo com os outros, longe de mim, porque eu não tenho esse tipo de conversa. Eu converso com uma menina aqui, evangélica. Mas muitas vezes as pessoas perguntam, Su, Sim, as pessoas Deus é justo, né? Quando perguntam. Faz uma pessoa nascer aleijada e outra bem, né? Pois é. Então, as pessoas têm essas dúvidas, né? E quando tiver, a gente pode falar. Que se questionam. Mas se eles não quiserem, mas isso não existe, bom, então eu tenho entendimento, o meu entendimento é esse. Então, eu converso com várias pessoas que não tem evangélico e tudo, e eu fico no nível de Jesus, fico falando de Jesus o tempo todo e consigo conversar, e a pessoa fica, a gente bate papos, e ela sabendo que eu tenho um pensamento diferente. Tem uma menina que a gente conversa horas, e ela me conta as coisas que ela vê lá no evangelho, né, que ela também gosta de fazer, não sei se ela faz palestra, e a gente vai debatendo, pois é, então Jesus falou aquilo, a gente consegue conversar. Agora, não é para a gente convencer ninguém, porque não é a história do proselitismo, é a gente ir infiltrando devagarzinho em um ou outro, inclusive essa dúvida. Porque a pessoa, quando tiver alguma dúvida, pelo menos, ela não pode falar depois, ninguém falou para mim disso. Hoje em dia, ninguém pode falar que não sabe disso, que faz filme na televisão, né? Tem novela, tem filme, tudo falando desse assunto. Aqui a família daqui toda é católica e todo mundo já viu novela e fala, não sei o quê, quando brinca, né? Quando eu joguei pedra na cruz, não sei o quê, com as brincadeirinhas, mas no fundo eles estão com essa dúvida, porque o católico não acredita, não adianta falar. Então, assim, não adianta você comentar, mas eles têm essa dúvidazinha, assim, tipo, eu acho que é melhor, nem mesmo, né? Então, a gente pode conversar. O que ele pede aqui, que o Miranda fala, quer dizer, ele fala que cabe ao espiritismo essa missão. E para a gente, né, faz essa diferença quando a gente coloca, porque nós temos essa bênção de estar esclarecido pela doutrina espírita. E estamos reencarnados agora para fazer o quê? Para ajudar. Porque nós temos condição de ajudar. Nem que seja a gente ficar no nosso equilíbrio mental, no meio do tumulto, né? E tentar levar adiante aí com a nossa conversa aí com as pessoas. Deixa eu ver a hora. Vamos lá passar para o resto do texto. O texto não é muito longo, não. Então, aí, voltando lá para a conversa, o Bezerra deu uma paradinha para dar tempo para eles absorverem o pensamento, né? Refletir, e logo depois ele continua. Desde há poucos anos, também nesses países onde predominam a intolerância e o ódio por outras nações, estão reencarnando-se os promotores dos novos dias, a fim de que se abram as cortinas que vedam a verdade e se possa conhecê-la sem nenhuma restrição. Ao mesmo tempo, as comunicações espirituais vão rompendo as barreiras impostas pelo fanatismo, ensejando a compreensão mais ampla da vida além do túmulo, deixando de lado as fantasias do inferno e do céu. Poetas, pensadores, artistas de várias áreas da beleza, cientistas do passado e do presente, neles estarão retornando para despertar o pensamento, auxiliando-o na evolução da fraternidade entre todos os povos, no qual todos fruirão das bênçãos da harmonia. De igual maneira, os cantores da verdade dos tempos idos estão retornando pela reencarnação, a fim de auxiliarem na grande arrancada do progresso libertador. Lembrando que esse livro aqui é o terceiro. Então, nós tivemos Transição Planetária, que foi escrito em 2004, mas só foi publicado lá para, acho que eu me lembro, em 2010. Então, o que aconteceu? Ele já estava tendo, assim, já tinha explicado essa história do pessoal que estava reencarnando, lembra? Isso foi no Transição Planetária, que vinha os espíritos de Alcine, explicou aquilo tudo, 10 mil espíritos, não sei o quê. Aí ele fala aqui que ainda estão vindo, né? E para auxiliar. Depois tem o livro que a gente leu, foi o segundo,
Agora eu esqueci o segundo. Estamos na Amanhecer da Nova Era. Não, então, esse é o segundo, né? Porque a gente está da sequência, na primeira transição, o segundo é esse aí, Amanhecer da Nova Era. O terceiro que a gente vai estudar é Era de Perturbações Espirituais. E o quarto, que foi o nosso primeiro que a gente estudou, é o quarto, que é o No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, logo em seguida daquele livro da transição, veio esse e ele está falando a continuação, né? Estão reencarnando, né? Vários espíritos nesses tempos, que aí falam que tem cientistas e tudo. E aqui ele vai dizer que essas religiões, judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, esoteristas, religiosos de outras designações, espiritualistas em geral ou não, ou seja, até ateus, né? Pensadores e cientistas constatarão que a reencarnação é o cadinho purificador das impurezas humanas e facilitador do progresso infinito do espírito. Então, a partir do momento que a pessoa vê que existe a reencarnação e que o espírito é imortal, aí ela começa a ter outro, aí tem a tal da vida futura, que aí você tem outro ponto de vista e a sua vida modifica. Que é assim que você leva aquela chacoalhada. Espera aí, eu vou continuar sendo eu? Espera aí, tudo que eu estou fazendo vai ficar guardadinho? Então, você toma uma decisão de mudar a sua vida, entende? Aí que você vai entender que realmente nós temos que mudar para melhor e urgente, né? Incapaz de gerenciar o amor que soluciona todos os problemas existenciais, o ser humano experimenta o sofrimento que lhe retira as arestas maléficas. Ele está falando da continuação sobre a história da reencarnação, né? Que aí a pessoa vai retirando as arestas maléficas, naquele cadinho, preparando para as grandes conquistas a caminho da plenitude. Assim, considerando, estamos sendo convidados a auxiliar os irmãos infelizes, Bezerra falando sobre aqueles irmãos, que igualmente estão no propósito de impedir ou criar embaraços à transição gloriosa, gerando dificuldades ao renascimento dos convidados espirituais de outra dimensão. Ou seja, a turma do Rabino, que também está fazendo tudo para não deixar, né, os novos integrantes aqui, a turma que está vindo de Alcione, renascer e ter uma vida correta, porque eles estão influenciando em tudo, né? Mais tarde, após visitarmos, aí o Bezerra continua falando, mais tarde, após visitarmos algumas dessas sociedades espíritas que vêm sofrendo impedimentos, que são aqueles outros centros espíritas, também conviveremos um pouco com alguns dos imigrantes de Alcione, que se encontram na psicosfera da nossa terra amada, adaptando-se aos fluidos e aos condicionamentos, tendo em vista que procedem de regiões já felizes, onde não mais experimentam as dores nem as constrições próprias do nosso planeta. Então, isso foi falado lá no livro Transição, lembra? Botei até aqui. Desde alguns anos do século passado, nossos irmãos de Alcione estão reencarnando na Terra. Só que eles ficam, também foi falado lá, um tempo na psicosfera. Para quê? Para ficar ali meio que mergulhando nesses fluidos mais densos, nesse condicionamento, porque o espírito deles é diferente do nosso. E eles ficam ali se adaptando. Aí, depois, aqueles que devem passar lá um tempo, não se sabe qual, vêm para cá. Teve lembra daquelas reuniões que aconteceram, que encontrava o pai, a mãe, e aquele espírito que ia reencarnar, e aquele espírito de luz lá, e conversavam e tudo. Então, vai etapa por etapa. E eles têm, ele fala que aqui, nós estamos em 2012, né? Imigrantes estão na psicosfera da Terra. Ainda também, desde 2010 que já estavam, né? Quando ele comentou. Aliás, desde 2004, então, o livro vem contando que é a história do tsunami e vem embora pelos anos afora. Bom, no final da conversa, o Miranda fala que estavam todos deslumbrados e ele ficou meditando naqueles conceitos todos, aí vai falar várias coisas dos conceitos, e ficou pensando que nada que diz respeito ao progresso do ser e da humanidade é fruto da improvisação. É sempre o resultado de uma programação muito bem elaborada para essa finalidade. Então, a gente já sabe, nada acontece por acaso, Jesus está no leme, tem toda a programação para a gente evoluir, nós, cada um no seu, né, no seu espírito, e o planeta como um todo, que também vai evoluir para outro tipo de mundo. E aí ele termina o capítulo perguntando, seria o espiritismo a religião do porvir? Pensávamos, constatando, porém, que isso não iria acontecer, em razão das diferenças evolutivas das criaturas no orbe, mas que o espiritismo seria, sim, o porvir das religiões, que aceitariam alguns dos seus paradigmas, hoje por ela negados. Então, um dia vai chegar que as outras religiões vão acreditar, entender que a reencarnação é o que mais lógico, né? Que tem lá a sequência, de repente, do
de você fazer sua vida pelo livre-arbítrio. Então, ele fala alguns dos seus paradigmas. E aqui também estava colocado que o Espiritismo consegue esclarecer as interrogações de todo tipo, nas áreas da ciência, da filosofia e da moral. Então, aqui mais umas coisas para a gente refletir. Leon Denis que falou que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Isso está, se eu não me engano, naquele livro dele, do Seu Destinador, e foi Leon Denis, foi Kardec, nem Emmanuel, ele falou isso. No livro Consolador, de Emmanuel Chico Xavier, tem na pergunta 353, vai falar: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? E a resposta de Emmanuel é: o Consolador, como Jesus, terá que afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas, e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso, onde quer que se encontre, e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. Tem que lembrar que tem que ter ação, né? Você vai ficar só falando e explicando, a pessoa tem que estar dando o exemplo, né? O espírito sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Vai chegar a hora que vai ser para todos Jesus Cristo. Não vai ter qual é o seu modelo? É Jesus, não tem outro. O Jesus é o nosso modelo do planeta todo. Então, para a gente, uma frase de efeito terminar aqui, antes do texto de Emmanuel, o mundo precisa de pessoas que promovam a paz. Sejamos nós, né, essas pessoas aí que estejam em paz e que promovam a paz. No livro Fonte Viva, tinha esse texto aí também, do dia eu peguei recebi esse textinho, essas trocas de mensagem, né? 123 do livro Fonte Viva, Viver em Paz. E achei muito bonito, muito adequado para o nosso momento no Brasil. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais, que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás assim ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, fica a mensagem aqui para nós. Muito linda essa mensagem que eu achei, para a gente pensar na paz. Então, aí, como a gente já previa, né, o texto terminou aqui. Agora vocês comentem sobre o capítulo. Vamos lá, gente. Se não terminar cedo hoje, que não tem muita coisa para comentar, mas fala aí. Não precisa de muitos comentários, né, Su? O texto é muito esclarecedor.
Agora, que a paz começa com a gente, isso é principal, né? Que se você promove a paz, o seu amigo do lado vai tentar promover também, e o outro mais à frente, isso é mais importante, que o mundo precisa de paz, precisa. Agora, se conscientizar disso é tão complicado, é tão difícil, e às vezes é como é que eu te falo, né? Para cada ação, você tem uma reação. E aí você precisa realmente ter o autoconhecimento para poder se serenar, sem deixar com que a pessoa que chegue afobada, chateada, entristecida, te contamine com tudo isso, né? Então, e se você, mesmo com essa pessoa chegando com tudo isso, se você conseguir passar um pouquinho de paz para ela, você já está ganhando o seu dia, já é importante. Eu acho que é isso. Nessa necessidade do autoconhecimento que a gente está estudando, né? Ela é assim, é o controle de tudo para a gente, porque vai nos ajudar a controlar a mente. Então, a partir do momento que a gente controla nossas reações, a gente já vai promover, porque aí a gente tem a vontade de estar em paz, promover a paz, né? Então, qual é que eu perceber que eu estou saindo, que eu estou me desequilibrando e não estou passando uma paz, eu paro. Então, quando a gente começar a ficar com essa percepção, essa sensibilidade aumentada, graças a esse treinamento que a gente está fazendo já, nesse grupo, outro grupo que a gente está estudando aí, o autoconhecimento, e isso só vai reverter bem para nós e para quem está do nosso lado, né? Porque a gente para de deixar os conflitos aparecerem, né? A gente não entra mais naquele redemoinho do conflito, a gente consegue identificar que nós estamos daquela história. Eu começo a identificar que eu estou saindo da minha serenidade, então não posso permitir que o outro me tire, ele que vai comandar minhas emoções, porque aí eu me deixo conduzir. Se a pessoa vem com aquela energia para mim, eu tenho que entregar meu corpo, perceber as reações do meu corpo e atuar para controlar o meu corpo. Não é falar, eu não, como a gente já comentou aqui, eu não posso sentir raiva. Não, você vai sentir aquele momento, aquilo vai chegar em você, e aí você vai fazer aquela liberação dessa energia, naturalmente, não atacando outra pessoa. Né? E que a gente até comenta que tem algumas terapias que falam, não, tá com raiva, então soca, para você liberar a raiva, né? Soca o travesseiro, faz tudo. Tem uma turma, né? Uma linha de estudiosos que acha que isso vai melhorar, mas, na verdade, isso vai te ajudar a aumentar aquela energia, porque você tem que se libertar dessa energia, dessas emoções que são perturbadoras. Emoções perturbadoras, perturbam a sua vida. E aí, a partir do momento que você vai se liberando dela, você começa a ficar mais sereno, porque você não... Tá começando a sentir a raiva, aí você já fala... deixa a raiva passar. Aí você está olhando para a pessoa, e aí você fica olhando para a pessoa com outro pensamento. Ela pode estar falando o que foi e você está fazendo, deixa a raiva passar. Lógico que a gente vai ficar, dar lá quantos anos fazendo isso para chegar o momento de conseguir ter esse controle. Você vê que nós temos aí o Samuel Gomes, que já está 7 anos fazendo isso, já melhorou muito, diz que já tem bastante esse controle, só que tem 7 anos que ele está fazendo e ainda tem muita coisa que a pessoa precisa, porque a cada momento que você tiver com esse treino, né, com esse exercício, que é um exercício, na verdade, você está se melhorando. E aí você vai ficando mais sensível para o que interessa, né? Que a gente tem que se canalizar aí com as boas vibrações. Nos momentos que a gente está, sempre que eu falo, vamos fazer as coisas que elevam o espírito, ligar no livro, na música, na conversa, nos passeios, tudo, coisas que elevem o nosso espírito. Porque no momento que a gente está perdendo tempo vendo uma outra coisa que não eleva, tá? Eu estou lá pegando uma notícia lá horrorosa, eu perco tempo vendo aquilo, eu vou lá, saio, pego, vou fazer outra coisa. Eu falo, vamos ficar vigiando os nossos minutos e aplicando em momentos que a gente está se melhorando. Então, para se melhorar, tem que falar, isso aqui vai elevar o meu espírito? Vai melhorar minha situação em função da minha vida? Não, então eu já não dou atenção, entende? É uma escolha, né? É livre-arbítrio e questão de escolha. A gente pode trocar um pensamento ruim por uma coisa mais elevada, né? Sultane, complementando o que vocês falaram sobre a paz, né? A gente não pode esquecer que a paz começa dentro da nossa casa, né? Se a gente não consegue, dentro de nossas casas, com a nossa família, ter essa paz, né? Estar em paz, não esperar do outro, né? Mas estar em paz, apesar das situações que possam
desequilibrar, a gente não consegue promover essa paz quando a gente sai da nossa casa para o mundo, né? Então, a paz começa dentro da nossa casa, com os pequenos gestos. Quer dizer, quando a gente começa a perceber que as nossas atitudes, por menores que sejam, elas podem transformar, e aí a gente começa nesse processo nesse caminho, como você falou, né, Sultane, das explicações que você deu, que não são fáceis, né, que também fazem parte do nosso crescimento interior, da nossa reforma moral, né, e tudo mais. Quando a gente percebe que a nossa atitude ela vai reverberar positivamente, quando ela é positiva, quando ela é em paz, e ela é do fundo do coração, aí a gente já está no processo de promover a paz. E aí, mesmo que você não chegue lá no objetivo, né, de alcance daquela paz, às vezes a família é conflituosa, ou você tem um relacionamento difícil, ou uma coisa assim, mesmo que você não consiga que as pessoas se conectem, né, com você, o fato de você estar em paz já é um grande começo, e não pense que não vai reverberar, porque vai, né? Chega uma hora que as pessoas à sua volta, elas vão ser atingidas por esses sentimentos mais tranquilos, né? Que você conseguiu se modificar, você já não responde mais a provocações como antes, quer dizer, é uma grande vitória, é muito difícil, mas não foi à toa, né, que nós viemos para esse lar que nós estamos hoje, é o nosso aprendizado, é o nosso burilamento, e é aqui que a gente tem que aprender, né? E se a gente puder fazer o nosso melhor, para que a gente não precise mais voltar, pelo menos para as expiações e provas, né? Já vai ser assim, um ganho muito grande, porque não só para você, como para aquelas pessoas à sua volta, né? Haverá essa disseminação do bem, da paz, da tranquilidade, do amor. E aí as coisas vão se apaziguando, os sentimentos vão se apaziguando, porque a gente não sabe, às vezes, o porquê que nós estamos dentro de um lar conflituoso. Muitas vezes é porque aqueles encontros, apesar de serem necessários, são encontros difíceis mesmo, né? A gente não sabe o que nos foi planejado antes de virmos, né? Por que nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos são difíceis, e por que você tem que, né, lidar com isso. Mas como espíritas, né, que somos, né, aprendizes do espiritismo, a gente sabe que tem uma razão. Então, por sabermos que tem uma razão, a gente já muda a sintonia, né? É difícil, esse trajeto é longo, é doloroso, mas a gente sabe que ele é necessário. Por isso que eu volto a dizer, essa doutrina é uma doutrina maravilhosa, porque você não sofre tanto, sabendo que tem tudo isso para seguir, a gente tem que enfrentar, é difícil, mas a gente sabe que tem que enfrentar. A gente sofre menos, né, do que se a gente ficasse relutando o tempo inteiro, né? Então é isso, a paz realmente é uma... E a paz, saindo da nossa casa, ela atinge o mundo. A paz mundial começa na nossa casa, no nosso lar, né? No nosso convívio familiar. Exatamente. Paz do mundo começa em mim. Eita, sem microfone. Agora foi. Denise, está sem A gente microfone. Agora falou. Não, voltou. É que demorou a entrar. Fala. Às vezes estou falando para cá que a Carlinha sofre menos, não, às vezes a gente sofre mais por ter conhecimento e ver em volta da gente as pessoas que a gente ama fazendo tudo errado, e por mais que você fale, olha, não faça isso, é assim, isso é besteira, isso é bobeira.
E aí, isso me faz ficar muito angustiada com as coisas em volta. É claro que eu tento passar a paz para essas pessoas, mas quando se trata de um filho, de marido, de um irmão, e que você sabe que eles têm potencial para alcançar isso, e eles simplesmente, não é assim que eu penso. E aí você sofre um pouco mais, eu acho. Mesmo tentando passar a paz, tentando conciliar tudo, eu acho que você sofre bastante também. Daí a gente tem que aprender, e aprender e respeitar. Respeitar. E cada um, primeiro, eles têm a sua maturidade, não é que a gente está mais maduro, mas nós estamos com o quê? A gente estudou e nós conseguimos absorver. Tem gente que estudou, tá? Espiritismo, tá? E já era, que eu tenho exemplo, que estava quase formando para médium e simplesmente esqueceu tudo, não quer mais. E aí o que acontece? O que você pode fazer? Rezar. Porque não tem como você... A gente fica chateada, mas você não pode... Isso é um tipo, e foi bom que eu aprendi, é um tipo de apego. Que você está apegada àquela pessoa de uma maneira que seja, não é? Eu quero perto de mim. Que você quer o bem dela, mas isso é um apego. E olha só, para ler os capítulos, quando os espíritos superiores falam, e a hora que eles estão lá, ainda mais muitos no nosso lado, que eles vão passando, e o André Luiz ficava, poxa, mas não é possível, nós não vamos ajudar isso, aquilo, e eles vão olhando e vão falando, cada um vai ser ajudado no momento que tiver condições. Então, mesmo olhando aquele sofrimento horrível, aquele quadro de inferno de Dante, não tem como. Então, esses espíritos superiores, que, lógico, estão muito além, eles já sabem, respeitam o livre-arbítrio, respeitam aquela pessoa, não tem esse apego. Isso é um tipo de apego. Eu aprendi isso, e foi no tranco, né? Foi na cacetada mesmo, e consegui, falei, dessa situação horrível, eu vou tirar uma coisa para o meu crescimento. E eu aprendi. E hoje em dia eu olho para todas as pessoas, né? Porque o meu problema foi, inclusive, gente muito próxima, eu olho para todas as pessoas e só faço o seguinte, só posso rezar, porque ela está no seu nível, na sua maturidade, a minha não é melhor que a dela, mas acontece que eles estão seguindo o caminho deles, e a gente não pode fazer nada. Vamos nos reencontrar daqui, sei lá... E até espíritas mesmo. Eu tenho uma irmã que ela fala assim, eu tenho que entrar na fila muitas vezes, eu vou voltar muitas vezes, porque eu ainda não consigo aprender isso. Mas é só a gente ir fazendo também o treino, porque a gente tem que ver que você está ótimo, que você está identificando que tem isso. As pessoas não identificam, você já identificou um momento que você está se sentindo assim. O que você pode fazer? É lembrar sempre e manter que você tem que cuidar. Aí parece coisa de egoísta, né? Cuidar da sua vida. Não, você vai cuidar da sua evolução, porque assim, quando você estiver bem equilibrada e bem assim, no nível de maturidade melhor, você ajuda mais outras pessoas, mas aqueles que querem ser ajudados. Você não pode ajudar quem não quer. Você não pode obrigar quem não quer. Então, mesmo seja uma pessoa que você está triste de olhar aquele caminho, você não pode interferir. Mas se Deus, Jesus, os Espíritos de Deus não interferem, como é que você está achando que você tem algum mérito para pegar e não, agora eu vou trocar? Ele agora vai ter que ter uma visão para poder melhorar? Não passa pela minha cabeça? Passa. Poxa, podia ter uma visão, né? Um sonho, e esses sonhos todos que a gente conhece, ele chamava a pessoa lá no sonho, conversava, olha só, o que você está fazendo? Eu fico assim com essa ilusão, mas a gente tem que fazer é rezar e continuar. Tem muitos exemplos aí de pessoal rezando, 30 anos, né? A Santa Mônica para o Santo Agostinho rezou 30 anos para ele poder voltar, né, no caso, a religião e tudo, e a gente só pode fazer isso, porque a gente tem condição de fazer essa vibração da paz e a vibração do amor, que é o amor incondicional. Você olhar para aquela pessoa fazendo tudo aquilo que você vê que a pessoa está fazendo de errado, e você olhar e falar, não, meu irmão, né? Eu vou amar. Aí tem as frases do Ho'oponopono, que é ótimo, gente. Isso aí são 4 frases, que aí você fala até meio que mecânico, mas elas são impressionantes. Ela muda a vibração sua e de quem está ao redor. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. E essa história é uma história incrível, depois vocês puderem ver, né, informar sobre o que era
um cara que foi fazendo para vários presidiários e eles foram todos mudando o modo de ser. Com essas 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A pessoa pode estar te mandando todas as energias negativas do mundo. Se você olhar e pensar nessa pessoa com esses pensamentos, você já muda aquilo em volta de você. É meio que um mantra, mas faz efeito. Tá? E é assim que a gente tem que fazer. Vamos tentando, cada um recurso, reza um negócio, daqui a pouco canta uma música. A Denise não viu o último aquele capítulo que você não veio, estava falando da música, eu lembrei de você, sobre fazer a melodia, mudar a vibração em volta de você. Vai pegando todos os recursos que você tem, respira fundo, vai ler um livro, tudo que você sabe que vai ajudar você a mudar o pensamento, mudar a vibração, mudar a energia, porque a gente tem que procurar o tempo todo. A gente tem Tanto que a música, quando é muito difícil você até parar para ler um livro, parar para fazer uma oração, tanto uma música, né? Uma música que te bote para cima, né? Tem tantas músicas, tanto católicas, são músicas crentes, espíritas, são músicas que te botam para cima, né? Meu Deus, né? Pegadas na areia, a Casa Santa, né? Tanta música, aí você canta e aquilo vai já te aliviando, entendeu? Eu acho que funciona às vezes. É isso aí, gente. Vocês têm muito mais coisa para falar aí. Se quiser comentar, vamos aproveitar o tempo, que hoje a gente é o capítulo mais informativo. No próximo vai começar a pegar de novo. Vai ter um monte de espírito lá para poder ficar discutindo as reuniões lá com o pessoal e já de outros lugares, é assim, é sempre assim, né? A gente vai fazendo uma oração de um lado, enquanto eles estão trabalhando do outro, e nós vamos modificar isso aí, se Deus quiser. Vamos nos encontrar do outro lado, depois vamos nos encontrar de novo aqui. Nós temos milênios, nós temos a eternidade pela frente para a gente estar junto aqui, estudando, conversando, tentando lá junto. Gente, vocês se lembram que a gente estudava isso? Muito legal, né? Sultânia e Denise, né, que você falou também desse sofrimento, do sofrimento de ver o outro, né, que não aceita, né, determinadas... Um entendimento que, às vezes, para a gente é tão óbvio, mas para muitos que estão à nossa volta, não é, né? Então, a gente gostaria muito que aquelas pessoas tivessem esse mesmo entendimento, essa clareza que a gente tem em termos também, né? Que nós também temos muita ignorância, mas a gente está num caminho, como eu tinha dito, né? O fato da gente já ter esse despertar da consciência já é um grande passo para a gente melhorar, né? E ser feliz, né? Porque esse é o objetivo. Deus quer que a gente seja feliz, né? E a gente pode ser feliz aqui, mesmo no mundo de expiações e de provas. Aí, quando a gente vê um marido, um filho, principalmente os filhos, né? Que não aceitam, não concordam, não aceitam essa visão, né, do espiritismo, da imortalidade da alma, né, da pluralidade das existências, e que tudo acaba com a morte, né, que a vida é só essa. A gente fica triste, realmente, e sofre, mas cada um, né, como você falou, né, Sultânia, tem o seu tempo de compreender essas coisas. Às vezes leva tantos anos, eu mesma, eu tive contato com o espiritismo com, acho que, 19, 20 anos, mas eu só vinha a estudar o espiritismo mesmo, sei lá quantos anos depois, né? Até então, era só uma curiosidade, né? Então, eu levei tantos anos para conseguir me reconectar, né? Porque a gente se reconecta, a gente passa várias encarnações estudando, com certeza, né? Para que a gente tenha essa afinidade que a gente tem. Mas eu levei muitos anos, já 20, 30 anos, para poder, hoje, eu ter um pouco mais de discernimento e ter esse amor, porque eu sinto que o espiritismo, a doutrina me acolheu, né? Acolheu as minhas ideias, os meus ideais, né? Que outras doutrinas não acolheram. Então, a gente vai buscando, buscando, e descobre que a melhor
a mais difícil, a que deixa você responsável por todos os seus atos, por isso que é muito difícil de aceitar, né? Mas quando a gente entende que tudo depende da gente, é o que eu falo para vocês. Eu acho que a gente consegue sofrer menos, né? Porque a gente sabe que depende de mim, não vai ter um milagre, não vai descer uma luz e resolver todos os meus problemas. Eu vou ter que resolver esses problemas. Então, vamos encarar, né? Uma hora a gente vai ter que encarar, né? E assim, quando a gente tem essa visão, a gente encara, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que vai doer, a gente encara, né? Diferente de quando você não tem essa consciência, né? E aí, quando você vê que o seu filho, o seu marido, sua esposa, não tem esse mesmo entendimento, você realmente sofre. Mas é isso, eu acho que cada pessoa vai ter o seu momento, vai ter a sua hora de entender, ou não, né? Ou vai passar por essa encarnação e não vai ter esse contato maravilhoso, mas uma hora terá, né? Porque é a lógica da vida, né? Porque, afinal de contas, quando a gente desencarna, é que a gente vê que a morte não te aniquilou, que você vai continuar vivendo experiências, e, portanto, que o Espiritismo dizia lá nas doutrinas, na codificação do Kardec, e realmente tinha todo sentido, né? E para todos, né? Para todos, inclusive para os materialistas e principalmente para os materialistas. Então é isso. Então a gente, em resumo, né? O que a gente pode fazer por essas pessoas, né? Convencê-las, obrigá-las? Não, é rezar, né? Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos de jornada tenham esse discernimento, essa felicidade que a gente teve, né? De entender, né, da iluminação das consciências, meu Deus, quem me dera, né? Mas mínima, né? Que a gente que fez com que a gente despertasse e experimentasse a felicidade de se entender, de se conhecer, né? A fala da Carla, né, me fez pensar num exemplo, né? O ator Selton Mello, ele fez um filme espírita agora recente, acho que é Predestinado, né, o nome. Do Arigó. Ele fez papel do Zé Arigó. Isso. Não é o Selton Mello, não, é o Danton Mello, o irmão dele. Ele é o irmão, é o Danton Mello. E ele era ateu, né? E aí agora ele não é mais ateu, né? Não sei se ele já está totalmente engajado na doutrina, mas você vê, ele fazer o filme, né, já foi um chamado, né, um toque nele. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que essas circunstâncias da vida, né, acabam tocando até um ateu, né? Então a gente tem que manter essa esperança que assim, a pessoa não está ali, né? Tem essas influências, né? Tem a mídia, tem amigos, né? Pessoas espíritas que conversam, né? Que tiram dúvidas. Então, eu me lembrei né, desse exemplo do Dalton Mello, perdão. E eu acho que o Nelson Xavier também. Eu ia falar isso. Xavier, ele também era ateu. Era ateu. E lá no filme Nosso Lar, alguns que eram ateus também disseram que foram acontecendo algumas coisas nas filmagens, né, quando fizeram Nosso Lar, que tinham alguns também que ficaram assim e foram modificando o modo de pensar. Que o Nelson Xavier também era, eu lembro. Eu nem sabia disso. Aquele diretor que fez esse filme todo, ele conta várias, né? Antigamente, quando fez Nosso Lar. O Daniel, né? O Daniel Filho. Não, do que fez, o mesmo que fez agora. O Wagner de Assis. Wagner. O Wagner conta assim, então um dia nós fizemos isso, aí o negócio que tinha se perdido apareceu, tinha várias coisas que foram acontecendo, que só tem explicação se tiver alguma ação, né, espiritual. E ele contava várias coisas e disse que o elenco ficava, e a turma, né, da iluminação, ficou todo mundo pasmo com a época quando fizeram as coisas lá do umbral. Muitos olhar assim com os bastidores, você fica sabendo essas coisas. É mesmo, nada acontece por acaso. Quem já está com algum canalzinho aberto, né? A pessoa que tem alguma
Porque as pessoas que estão fechadas, endurecidas, coração endurecido, revoltada, com raiva do mundo, achando que o mundo está horrível, que está cada vez pior, entendeu? Que a guerra chegou agora e que está pior. As pessoas que só visam, que elas focam nessa parte, elas não estão abertas para receber. Muito raramente uma pessoa dessa consegue pegar um negócio e aí se modificar, porque nem que a maioria nem reza direito, né? Aí essas pessoas não abrem esse canal, elas ficam mais difíceis você entrar. A gente vê aí pelos espíritos, os casos que o Miranda fala, que estão endurecidos, são os piores para você conseguir chegar. E aqueles que vão junto com ele, né, aqueles comparsas, a turma dos vilões com seus... Eu vejo direitinho aqueles filmes do Batman, porque vai o vilão, aquele monte de bobo atrás, aí você vê que eles estão lá, chegou, pegou, conversou com o chefão do mundo das trevas, e aqueles outros todinhos ficam tudo correndo, porque eles já estão daquela de obedecer, né? Subjugação, obedece, e aí, opa, o chefe agora virou do bem, aí eles ficam... Porque isso acontece, já estão, não é tão endurecido o coração, como eles chamam, né? Coração endurecido. E eles estão mais abertos. Então, as pessoas que estão assim, a gente sabe que vão demorar um pouquinho mais. Como dizem que até hoje tem gente que veio lá de Capela 10 mil anos, sei lá quantos mil anos atrás, a gente sabe que o tempo pode demorar um pouquinho, né? E tem turma que está falando que de Capela ainda vão agora para outro planeta. Então, assim, como eles têm a eternidade pela frente, aí cada um vai ter seu tempo, a sua maturidade. E nós estamos aqui, muito vai ser cobrado, né? Quem está sabendo, né? Muito será cobrado daqueles que estão tendo a oportunidade. E graças a Deus, né, Su, nós temos a espiritualidade maior e Jesus, né? É irresistível. Acho que até o coração mais de pedra possível, chega um momento da existência que se dobra ao bem, né? Se dobra ao amor, né? E é o nosso exemplo aí. Porque a gente tem assim, uma vantagem muito grande em relação ao doutrina espírita. Aqui, né? Milênios, né? Séculos, aliás, né? E conseguiu, né? A mãe dele, naquele momento, tocou ele e ele se rendeu, né? O amor da mãe, né? O amor de Jesus, a espiritualidade. Isso. Que estrategicamente influenciou ele, né? E aí mudou toda... Na hora que a gente falou, ele não vai virar bonzinho só porque a mãe foi ali. Então, ele pode até ficar com raiva, mas lá naquele local que ele está sendo tratado agora, ele vai ouvir com outro, né? Com outro coração mais manso, né? O que vai ser falado para ele. E ele vai ter que ser, já porque ele sempre também era inteligente, quem não é burro, né? Nada, ele tem a inteligência aguçada, ele vai começar a raciocinar e aí vai ver que o perdão que ele vai fazer, que adianta ele ficar nesse, né? Vai e vem, porque o perdão agora vai ser a chave de abertura para ele. Então, assim, todos desses que ele conta os casos aqui estão sempre baseados nisso. Ele vai chegar lá e vai ter um outro entendimento. E com os tratamentos, tem os passos, tem as conversas, tem todo o ambiente que te envolve e te coloca numa outra energia, tudo isso contribui. E eles têm tudo para melhorar, claro, né? Porque a ideia, pelo que ele conta aqui, é que eles estão indo para ficar no tratamento. Mas os que não estão abertos a isso ficam aí, daqui a pouco fica com raiva, daqui a pouco volta. Então, a gente sabe que tudo é possível, né? Mas com oração a gente consegue qualquer coisa. E falar em oração, vamos terminar, que já são 15 para as 9. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ainda tem 5 minutinhos, quem quiser falar. Senão, a Carlinha faz a oração final. Tá bom por hoje? Então, vamos lá, gente. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, por essas lições maravilhosas que recebemos na noite de hoje e que possamos ser merecedores desses conselhos tão maravilhosos, dessas inspirações que todos nós aqui recebemos, para que a gente possa falar o melhor, que nós possamos, Senhor, sair daqui e levar essa paz que a gente adquiriu aqui para o nosso convívio, na nossa casa, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, no nosso dia a dia. E que nós todos sejamos abençoados, que todos que nos assistem sejam abençoados, que a gente possa estar aqui novamente na próxima semana, estudando mais um capítulo desse livro tão maravilhoso, desse espírito tão maravilhoso.
Abençoe, Jesus, a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Foi muito bom de novo. Até semana que vem, estaremos juntos de novo. Beijo para todos. Bom feriado até amanhã, né? Bom feriado para todo mundo aí. Bom feriado, gente. Feriado. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.